Como é que cai especificamente nos judeus esse problema? Então, boa pergunta. Na realidade, ele era contra todos. Ele era contra negros, né? Ele só não ficou contra os latinos por causa do Mussolini, né? E também porque ele também via pujança do Império Romano e tal, que ele invejava e tal. Mas ele tinha um preconceito racial, sim, com negros, né? Curiosamente, ele não tinha com orientais, né? Não tinha. Depois ele vai fazer uma aliança com os japoneses, né? Sim. O preconceito dele se voltou muito com os judeus, porque tinha muita miscigenação entre judeus e alemães. Lá tinha uma forte comunidade de judeus lá, né? Entendi. Aí também tem outra coisa que é financeira também. Eles expropriando os bens dos judeus. Aí ele também podia ter força, né, para fazer a campanha dele. Mas ele era contra qualquer mistura, não era só contra os judeus, né? E fez leis proibindo a mistura. E eu vi também tu comentando que as ideias de Marx também chegaram no Hitler. Além de Darwin e dessa parte esotérica, Marx também. Como que isso acontece? Sim, também. Porque na realidade eu defendo a tese de que o Hitler era socialista, né? O principal biógrafo do Hitler chama Fest, Joachim Fest. Ele tem uma biografia de quase 900 páginas só sobre o Hitler. E o Joachim Fest diz que o Hitler era socialista, né? E o Hitler se dizia socialista. Não um socialismo muito... Ele leu Marx, é verdade, falou assim, mas depois ficou criticando o marxismo. Ele tinha um socialismo racial. Porque nessa visão louca dele, dessa raça ariana, entre os arianos deveria ter uma comunidade socialista. Para os outros, não. Para os outros, ou seriam exterminados ou seriam escravizados. Em relação aos eslavos, então, União Soviética e polonesa, ele queria submetê-los à escravidão. Em relação aos arianos, ele queria um socialismo. Isso é expresso desse. Meu objetivo, segundo ele falando Hitler, é socializar os homens. Um dos braços direitos dele, o Goebbels era marxista clássico. Era bolchevique. Quando o Lenin morreu, o Goebbels falou, morreu a segunda pessoa mais importante na história nos últimos 300 anos. O primeiro era o primeiro, eu não lembro quem que era, o segundo era o Lenin. Ele elogiando o Lenin, o Goebbels. O Goebbels era marxista. O Hitler era um socialismo doentio, racial, né? Embora o Hitler expropriou empresas, confiscou lucros, né? Ele fez um programa socialista na Alemanha. Mas era um socialismo estranho, socialismo místico, socialismo racial, tribal. Né? Ele também usa um outro termo, socialismo ou comunidade tribal, não lembro mais. Agora o Goebbels era o socialista clássico, de defensor de Marx, Lenin e tal. Então, e o grupo que ele ficou ligado, a Thule, era um socialista. A Thule, que era presidido por Eckhart era socialista. E montou um partido chamado Partido do Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E qual era a relação dele com Mussolini? Ele só não brigou com Mussolini, ou ficou contra Mussolini porque ele era um aliado, porque ele teria tudo para ficar contra, por ser latino, né? Mas ele não ficou contra por quê? Só porque o Mussolini gostava das ideias? Qual que era? Não, boa pergunta. O Hitler admirava o Mussolini, né? O Mussolini, ele é socialista também, né? O Mussolini era da ala radical socialista. Ele fez... ele era ligado à revista Avanti na Itália. A revista Avanti na Itália era radical socialista. Só que o que aconteceu? Segundo os marxistas clássicos, na Primeira Guerra Mundial, segundo eles, né? O Marx já tinha morrido, e o Engels também. Mas segundo os clássicos, eles começaram a pensar que a Primeira Guerra Mundial seria uma guerra dos trabalhadores contra os patrões. E aí se viu que não, que foi uma guerra entre nações. Então um trabalhador francês lutou contra outro trabalhador alemão. Então caiu por terra esse argumento de haver uma revolta mundial na Primeira Guerra Mundial. O Mussolini, então, e outros, o Lenin também, mas o Lenin não falou, olha, vou fazer um nacional-socialismo. Alguns perceberam, então vamos abandonar a ideia do universalismo e vamos fazer o nacional-socialismo, montar o socialismo na nossa nação. Porque o Marx, ao contrário do que às vezes é divulgado, ele queria uma revolução mundial e não uma revolução local.
internacional, evidentemente, ia começar em algum lugar, óbvio, né? Ele achava que podia ser na Inglaterra ou talvez na Alemanha, né? Mas o ideal dele era universal. Quando veio a Primeira Guerra, acharam que era essa. Aí o Mussolini interpretou, não, essa visão universal está errada. Vamos fazer o socialismo na nossa nação. Aí nasceu o nacional-socialismo italiano, né? Então, o Mussolini, ele mudou a estratégia, porque a Itália é complicada, porque a Itália tem Papa, a Itália é muito católica, então é muito difícil, principalmente naquela época, né? Apresentar um programa bruto, socialista mesmo, com pessoas que pensam completamente diferente. Então ele teve que moderar o discurso, mas ele odiava o catolicismo e morreu defendendo o socialismo. No testamento dele, ele diz que ele mantinha socialista. E o braço direito dele, quando ele foi enforcado, esqueci o nome dele, as últimas palavras dele foi: viva o socialismo, viva Mussolini. Quando o Mussolini foi defenestrado do poder na Itália, ele montou uma república socialista no norte da Itália. Começou a desapropriar a empresa e tal. Bom, voltando ao Hitler. E o Hitler estudou o caso do Mussolini. Falou, opa, esse daí acertou, vamos fazer também aqui um nacional-socialismo. O Mussolini é que acertou na mosca. Essa história de comunismo, socialismo internacional é roubada, não vai ser assim. Vamos ter que construir o nosso nacional-socialismo aqui. Mas como é que fica a questão da raça? Então, pois é, meio contraditório, porque de fato o Hitler gostava do Mussolini. E como é que se explica o fato de que ambos fecharam os partidos comunistas e perseguiram e não deixaram se expressar mais e tal? Boa pergunta. É que na realidade todo grupo comunista ele persegue os outros, qualquer um. Então, por exemplo, os bolcheviques perseguiram os mencheviques. O Stalin, quando se consolidou no poder, matou todo mundo que pensava contra ele, inclusive outros comunistas. Então é natural, quando a revolução avança, ela se radicaliza, né? E aí então aquele que ganha um comando, seja um comunista mais radical, um pouco menos, ele tende a eliminar qualquer opositor, seja comunista ou não. Né? Entendi. Então o Lenin perseguiu os mencheviques, o Stalin perseguiu literalmente todo mundo que fosse contra ele, pouco importa a origem. O Mao Tse Tung também perseguiu, Fidel Castro perseguiu também. Outros comunistas, como se não me engano, Uber Matos. Uber Matos era um comunista histórico de Cuba, grande teórico, escritor, apoiou o Fidel Castro. Quando o Fidel Castro assumiu o poder, ele acabou com o Uber Matos. Quando racha entre eles, ele tem o Trotsky na Rússia, né? Trotsky, então o Stalin mandou matar o Trotsky. Então é natural que vai se radicalizando. Então é por isso, o Hitler de fato matou comunistas e o Mussolini perseguiu outros também.